Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um Glencecast, o meu, o seu, o nosso podcast, sempre com uma mulher empoderada, uma mulher maravilhosa e hoje não é diferente. E também para fazer aquela nossa apresentação espetacular, aqui do meu lado, a minha parceira de podcast, Adriana, que vai falar com vocês agora e apresentar nossa convidada. Tudo bem, Adriana? Tudo bem, Ivan? Olá, Ótimo. pessoal, tudo bem? Então, estamos aqui hoje com uma mulher muito especial, tá? Já vou antecipando. O nome dela é Vanessa Araújo. Ela vai contar um pouquinho da história dela. Vocês vão entender durante o podcast a sua trajetória, o porquê ela está aqui hoje. Vou passar para ela agora a palavra. Vanessa, seja bem-vinda. Obrigada, Vande. Obrigada, Adriana. É um prazer estar aqui, contar um pouquinho da minha história, né? Espero aí contribuir um pouco com esse novo projeto. Que bom, bem-vinda aí, viu? Obrigada. Bem-vinda. E se você me permite, aí para a primeira pergunta? Claro, vamos lá. Ótimo. Vanessa, bom, você e a Adriana, na verdade, vocês têm uma história já, né? É uma história um pouquinho longa, né? Isso. Mas para não você dar uma resumida pra gente, então, onde você conheceu a Adriana? Onde a Adriana te conheceu? Por que vocês chamam de irmãs, né? Mas não são irmãs de sangue, tá? São irmãs da vida. Né? Então, conta um pouquinho dessa história linda de vocês. Sim, Adriana, eu a conheci em Cambuí, Minas Gerais. Tá. É a cidade da minha família, né? Eu morava em Curitiba, vim embora para Cambuí, né? Voltei para Cambuí, na verdade, né? E conheci a Adriana. A Adriana já tinha uma amizade com a minha mãe, e aí ela abriu um empreendimento lá e eu fui trabalhar com ela. E aí começou eu acredito que é mais que um laço de amizade, né? Criou uma parceria aí, que todos que nos conhecem falam, vocês não iam se desgrudar mesmo. Sabe, quando eu conheci vocês, eu achava que vocês eram irmãs de verdade mesmo. Quase. Essa impressão, eu achava mesmo, né? Eu falo que tem os irmãos que a vida nos dá de sangue, mas também tem os irmãos de coração. Sim. Que na maioria das vezes, durante o percurso da sua vida, a gente acaba encontrando muitos os de coração, né? E a Vanessa é uma delas. Você pode até ver que fisicamente nós somos quase bem parecidas, né? Verdade. Ela é bem magra e eu sou também magérrima. Sem dúvida. Né? Aqui na foto. Você falou, o verde te valoriza, né? Com certeza. O verde te valoriza muito. Parabéns. Obrigada. E bacana demais essa história aí. Mas, Vanessa, vamos... Bom, aqui o nosso podcast, né? Nossa intenção é saber um pouquinho, né, da vida das pessoas. E no final, para quem está em casa assistindo, saber o porquê que a gente convidou a pessoa desse lado a estar aqui. E vai fazer muito sentido depois, né? E eu queria começar também perguntando para você um pouco mais da sua intimidade com relação aos seus pais, né? Qual a imagem que você tem dos seus pais? Uma imagem positiva, assim, né? Alguma coisa que tua mãe ou teu pai fazia que você achava muito legal, que está registrado aí hoje e que talvez você até faça a mesma coisa com teu filho também hoje. Tem, assim, um lance, assim, bacana, uma história legal de família? Bom, Vande, assim, um pouquinho, assim... Vou acabar falando um pouco da minha infância, né? Eu nasci em São Paulo, capital, e com 8 anos de idade, nós somos em 3, né? Eu, minha irmã e meu irmão. E eu, com 8 anos de idade, meus pais voltaram para Cambuí, né? Que é Minas Gerais. E meu pai era jornaleiro. Meu pai trabalhava praticamente o dia todo, saía 4 horas da manhã e voltava 11 horas da noite. E a minha mãe meu pai também contava, né, quando a gente começou a crescer, a entender um pouco mais, de que meu pai nem me via recém-nascida, quando eu era pequenininha. E meu pai falava assim, deixa ela um pouco mais acordada para eu conseguir vê-la, né? Acordada. Então, com 8 anos... Então, eu praticamente, esses primeiros anos de vida, eu mal via meu pai. E hoje, meu pai brinca que, por ele ser jornaleiro, tudo que ele tem hoje é feito de jornal. Isso é importante porque ele batalhou muito, saiu da roça e foi vencer a vida em São Paulo, na cidade grande. Minha mãe se casou com 16 anos, né? Foi embora também, não sabia cozinhar feijão, né? E chegou em São Paulo, numa cidade grande, teve um apoio muito grande de uma tia e um tio meu que são muitos queridos, que eu considero como pais também, que nos ajudou nesses primeiros anos de vida junto da minha mãe, porque a minha mãe também era uma criança com 16 anos, sendo claro. mãe, Exato. né? E quando nós mudamos, eu acho que é aí que eu tenho mais lembrança do meu pai, praticamente, da minha mãe, né? Porque aí meu pai abriu um comércio na cidade
E nós fomos morar lá e meu pai tinha um comércio num porão de casa. Era um mercadinho de bairro, né? E a gente vivia naquele mercadinho junto com meu pai. E eu tenho essa lembrança do meu pai, assim, bem cara de interior, assim, sabe? De calça jeans, de chinelo, Legal. trabalhando, né, no mercadinho. Hoje até as pessoas me conhecem. Ai, você é a Vanessa, filha do Tatai? Que o Tatai era o nome do mercado. No mercadinho. Tatai. Ah, É. legal. Olha, eu posso contar um fato curioso aqui? Ela falou do mercadinho, mas o meu avô também, na cidade de Arara, no Nordeste, né, que a minha mãe é de lá, o meu avô também tinha um mercadinho. Aí, tá mais Olha que coincidências. Minha mãe Essa também eu era não sabia. É. tá vendo? Você não sabia. Eu acho que a gente tem que abrir, então, uma rede de supermercado. Vamos O que ver você um acha? mercadinho aqui, tanto. Tá no Grandes DNA da redes, família, cuidado. gente. Mas legal, Vanessa, eu vou voltar um pouquinho lá na sua infância. Como é que foi a sua infância? Você tem algumas lembranças positivas ou dolorosas ou negativas da sua infância que gravou, de certa forma, na sua vida? Que ficou marcado? Olha, Adri, eu tenho, assim, uma lembrança muito boa da minha infância. Como eu fui embora com 8 anos, eu peguei aquela fase de interior, né? Não vamos revelar a idade aqui, mas alguns anos atrás, né? Né? Onde se podia brincar, Pouquinho. onde se podia brincar na rua, né? Então, eu era muito menina de rua. Eu vivia na rua. Eu ia para a escola e era bete, que a gente chama lá, né? Que muitos lugares entende como taco, né? Ah, eu ia perguntar entendi. já, agora já assimilei. Ah. Taco. Era pique-esconde, era pega-pega, então eu Legal. vivia na escola. Até jogava bola com os meninos. Então, assim, foi uma infância, assim, muito gostosa. E a casa dos meus pais viviam cheio de gente a todo momento. Acho que por causa do meu pai tinha um mercadinho e meu pai era de uma zona rural, o pessoal vinha fazer compra. Então, vivia, tipo assim, subia. Ai, tem almoço. Ai, então, Legal. o portão da minha casa vivia aberto. Então, assim, sempre tivemos, assim, com os amigos, com familiares. Então, assim, eu acho que foi uma infância muito gostosa mesmo. Legal, o pessoal, curiosidade, né? O pessoal ia fazer compra no mercadinho do seu pai e aproveitava e ficava pra almoçar, é isso? Ficava para almoçar e meu pai levava a compra numa Brasília amarela pra roça, sabe? E assim, eu tenho muita memória dessa Brasília. Uhum. Eu acho que essa Brasília, toda vez que eu vejo uma Brasília amarela na rua, eu me remete ao passado, porque era a Brasília que eu lembro que a gente foi de São Paulo para Minas. Eu deitei no banco de trás de um sentido, minha irmã no outro, e meu irmão naquela parte de trás, o motor. Sim, quente pra caramba. E a gente ia embora, não tinha cinto, não tinha cadeirinha, não tinha nada. E Legal, viu? então, A lembrança da Brasília Amarela da quitanda lá do pai dela, não Sim. dos Mamonas, né? Não. é do... Eu tinha lembrança de... A gente não precisava nem descer, eu olhava pela janela e falava, pai, falta um pacote de macarrão, joga. Então, tudo que a gente precisava em casa, ele jogava. Legal. Então, eu tenho essa infância boa aí com os meus pais. Nem Hein? descia, né? Isso é bom. Não. Maravilha. E a minha mãe era muito assim, muito caseira. Minha mãe sempre cuidou de nós, sabe? Então, eu lembro ela pegando a Brasilinha, assim, ela dirigia e ia com a gente para tudo quanto é lado, comprar as coisas. E sempre a gente ia pro clube. Minha mãe pegava, a gente ia pro clube, voltava, tinha aquele macarronada gostosa, assim. Então, eu tenho uma... Bacana. tenho- Suas lembranças são positivas, então, de Sim, família. eu acho uma que infância feliz. foi bem feliz. Sabe que tem muita gente que não tem uma infância. Tem e não teve, né? Uma Sim. infância assim como a sua, né? Então, pessoas aí em casa aí, provavelmente, né? Se Já é bom ser familiarizaram. grata, né? Poxa vida, que bacana. Outras que talvez não se identificaram, né? Falam, cara, mas eu não tive nada disso. Mas tá tudo certo também, faz parte da Sim, história de cada um, né? exatamente. Sim. Cada um tem que seguir assim. Claro que a gente teve problemas, né? Claro. Acho que todos têm Todos. problema, né? Aham. E a gente tenta corrigir aí de alguma forma, né? Mas a questão é o seguinte, não significa que você teve uma infância feliz, com boas lembranças, que você não teve dificuldades na vida. Com certeza. E quando você cresceu, eu acredito que você tenha tido algumas dificuldades. Sim. Alguns momentos difíceis. Inclusive com os meus pais. Entendi. então Então a gente falou vai sim. falar sobre isso agora. Eu também, Já que ela a gente jogou, quer saber né? quais A gente quer dificuldades, saber. por exemplo, você teve. Eu me casei muito nova, né? Com uns 19 anos também. E fui embora também para São Paulo. Saí de Cambuí e fui embora para São Paulo. O E seu marido era de São Paulo. o meu marido era de São Paulo. Tá. E aí, os meus pais, nesse tempo, assim, meus pais se separaram. E para mim foi bem complicado. Não só para mim, mas para toda a família. Foi muito complicado, né? Não, nós vivíamos, assim, bem a família margarina, sabe? Sim. Toda a família nossa, né? E houve ali a primeira separação dentro da família.
Sim, Van, eu acho que tudo interfere, né? Eu acho que por mais estabilizado que você possa estar, interfere um pouco no relacionamento, sim. Na época, eu era líder de casais, trabalhava com casais e eu não podia tratar os meus Os seus pais. pais. Não pode, É. né? Por causa da proximidade e pelo envolvimento emocional que eu tinha. Aham. E isso me consumia muito, porque eu sabia que eu podia ajudar, como eu já ajudava vários casais, mas ali eu não podia mexer porque eu estava mega envolvida. Uhum. Mas foi bem complicado, sabe? Foi traumático, assim, não digo traumático, mas foi doloroso, né? Uhum. Para mim, porque eu que estava mais envolvida, talvez por eu ter um pouco mais de bagagem emocional para lidar com tudo isso, por ser mais velha, por já entender o que era um casamento. Então, acabou passando tudo para mim. Van, olha, isso eu entendo bem, que assim, a gente trabalha como consultor e mentor, então vocês sabem que eu tenho uma filha de 19 anos Uhum. e vira e mexe, o meu marido também fica, mas você é mentora e consultora de mulheres, por que você não ajuda a sua filha nessa questão? E eu sempre falo a mesma coisa que a Vanessa. Eu entendo a sua situação, porque quando a gente está diretamente ligado a alguém, você não tem essa condição, você não pode fazê-lo, mesmo que você queira, porque há um elo de ligação muito forte, emocional, no caso, mãe e filha, filha e pais, que você não consegue tratá-los. Não que você não queira, mas você não vai conseguir, tá? Por causa dessa ligação. Sim, você é muito próximo, você é muito envolvida na Sim. situação, né? E talvez, sei lá, falar, vou ajudar vocês. Não, eu não quero a sua ajuda. Né? Os pais acabam não entendendo Como isso. um filho vai ajudar um pai? Exatamente Como um filho isso. vai falar sobre Eles relacionamento? acabam não se abrindo, né, da forma Mas como deveria. isso é um princípio já até da psicologia, né? Que você não pode nem tratar a pessoa. Continuando no relacionamento, eu te conheço, obviamente, né, muito bem, aliás. O seu relacionamento acabou, você se separou, Sim. né? Queria que você contasse um pouquinho, se você quiser contar sobre essa história, como que acabou o seu casamento, que eu sei que você tem um filho hoje, né, de 12 anos, e o que isso mudou a sua vida com a separação, como você se viu como mãe nesse processo, você pode contar um pouquinho pra gente? Claro. Relacionamento nunca é fácil, né? Relacionamento entre marido e mulher, entre amigos, entre parceiros de trabalho, é sempre difícil, né? E eu acredito que o nosso relacionamento se desgastou, né? De alguma forma, e eu sempre digo que é 50% de cada um, Sim. né? E nós chegamos a um ponto que não dava mais. Eu morava em São Paulo e nós decidimos ir embora para Curitiba. E nós ficamos 7 anos lá. E aí nós planejamos ter um filho, que é o Lorenzo, né? O Lorenzo está prestes a se completar 12 anos. E aí, após o nascimento do Lorenzo, a gente entendeu que não dava mais, né? Para estar juntos. E foi meio complicado, né? Porque eu ainda queria, né? Esse relacionamento, mas a gente precisa também entender que um relacionamento não é unilateral, né? Sim. A gente precisa que seja de ambas as partes. Então, ele não queria mais, foi sofrido, foi muito sofrido, e eu me vi novamente nesse cenário de separação, né? E já tinha passado com os meus pais, né? E aí volta a passar comigo também. Então, e aí eu fiquei em Curitiba, morando em Curitiba, até o Lorenzo completar 2 anos de idade. Com 2 anos de idade, eu decidi voltar para Cambuí. E por quê? Porque eu não estava tendo, vamos dizer assim, capacidade emocional De lidar com de aquilo. lidar com aquilo. Eu Sozinha. estava em depressão, porque meus pais moravam todos, minha família toda. A única pessoa que estava lá era o pai dele e a família do pai dele. Por mais que eu tenha uma relação muito boa com eles, não é a mesma coisa que a nossa família, né? Ele já estava num relacionamento com uma outra pessoa, e aí eu preferi cuidar do meu emocional. Certo. E voltei para Cambuí com o Lorenzo com 2, prestes a 3 anos de idade. E eu acho que no começo da nossa conversa, quando vocês disseram o que você lembra dessa infância, eu vejo assim que eu queria que o Lorenzo passasse por tudo isso. Legal. Porque o Lorenzo tinha um primo, que é filho do meu irmão, 4 meses mais novo que o Lorenzo, que andava descalço, que pisava, e o Lorenzo nem descalço andava. Sabia o que era isso? A gente brincava que era em Curitiba, fala muito piá, né?
piá de prédio, eu falava, não, eu quero que o meu filho aprenda um pouco esse contato com a natureza, né? Hoje eu tenho que brigar para colocar um chinelo, né? Entendi. Agora é o contrário. Mas eu acho que foi o melhor momento de eu ter ido, né? Ele era pequeno, e aí eu resolvi vir embora. Vim embora, foi um pouco complicado no começo, porque o pai dele achou que seria muito difícil, né? Tá longe. Ficar longe. Mas, infelizmente, as coisas acontecem dessa forma. Eu precisava. A minha mãe, na época, disse o seguinte: mas você vai voltar para Cambuí, uma cidade pequena, você vai largar Curitiba, uma capital. Eu estava numa empresa, eu tinha voltado a trabalhar depois dele 1 ano, porque eu não estava trabalhando quando eu estava grávida dele. Eu voltei a trabalhar, coloquei ele numa escola em período integral e ela falou assim, mas você vai voltar para Cambuí, uma cidadezinha pequena? Eu lembro que eu disse assim, minha mãe, mãe, eu preciso dar 2 passos para trás para eu conseguir dar um impulso para frente. Esse impulso levou mais ou menos aí uns 6 anos. Mas teve toda uma preparação antes. Teve. Mas eu quero te falar da... Né, Vânia sempre fala aqui nos programas da melhor escolha. Sim, né? Naquele momento, para ela, a melhor escolha foi se reestruturar, foi dar, de certa forma ou não, você deu para o seu filho, né, uma infância que você teve. Sim. Uma infância perto da família, dos primos, descalço. Ele vai ter essas boas recordações. Né? Então, você voltou. Quando eu falo de voltar, às vezes a pessoa tem medo de voltar atrás para recomeçar. Eu já digo ao contrário, que você tem que voltar atrás para recomeçar. Porque talvez você se perdeu em algum momento que lá atrás você consiga se achar de novo, né, na sua essência. Tanto que você conseguiu se achar de novo. Sim. Você voltou lá na sua cidade natal, voltou com a sua família, se reconectou com a infância maravilhosa que você teve, deu para o seu filho e hoje você se reestruturou e se tornou uma mulher incrível, que a gente vai falar mais um pouquinho dessa mulher aqui, que vocês não estão entendendo quem ela é, o que ela é, o que ela vai fazer. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos chegar lá já. Vamos. E você falou, legal a tua história, né? Eu gosto muito assim quando alguém conta, eu gosto muito de história. Eu gosto muito de contar história, eu gosto muito de ouvir história de alguém, né? Então sempre quando alguém é assim, eu tenho uma história para te contar, eu já paro tudo. É verdade. Já prestar atenção, que eu adoro uma história, meu. E eu tava aqui na sua, né? E, você teve lá os seus pais separados, você teve um relacionamento, você separou e tem o seu filho Lorenzo. Né? Você acha não, vou mudar a pergunta, o que você faz para não passar para ele essa questão familiar de separação dos pais, a sua, você cria ele sozinha ou ele mora com você, mora né? comigo. Então não tem a figura do pai presente todos os dias. Isso. Né? Como que é a sua comunicação na sua casa? Filho, eu passei por isso, você não vai passar? Você passa alguma coisa, toca nesse assunto com ele ou não? Eu te pergunto por quê? Porque tem pessoas aí no mundo que passam a mesma coisa. Sim. Ou seja, mães solteiras. A minha mãe foi assim, o Lorenzo está sendo assim, você foi assim, e tem milhares de pessoas aí também. Né? Então, como que você pode ajudar o seu filho nesse sentido? Eu tenho certeza que você vai ajudar alguém que vai ouvir agora. Sim. Seguinte, eu descobri há um pouco tempo atrás uma coisa que minha mãe me disse. A minha mãe me disse o seguinte, depois que eu fui mãe que eu descobri isso. Ela disse que eu tinha 5 anos de idade, as pessoas perguntavam para mim, o que você quer ser quando crescer? E eu respondia na lata, eu quero ser mãe. Olha que legal. Então, assim, isso era um dos meus maiores sonhos, era ser mãe, né? Claro que eu não queria ser mãe solo, eu queria ter uma família, mas aconteceu. E nem por isso eu deixei de ter o propósito de ser uma boa mãe. Às vezes a gente fala assim, a minha mãe pecou comigo, a minha mãe fez não sei o quê. Ela fez o melhor. Sim. Eu tenho tentado ser a melhor mãe. As pessoas perguntam, qual é a sua expectativa de vida? Eu chegar lá na frente e falar assim, eu acertei com o Lorenzo. Por quê? Porque o Lorenzo... E eu tenho que falar meio assim para eu não me emocionar, porque toda vez que eu falo do Lorenzo, é o meu calcanhar de Aquiles. É o meu calcanhar de Aquiles. Que eu digo para todo mundo mesmo, porque eu faço tudo por ele. Então, todas essas mudanças que eu fiz por ele. Tudo que eu lutei por ele. Então, assim, o que eu penso, assim... desculpa, perdi aqui. Qual que era a pergunta mesmo? O que você... Aí você corta essa parte, vou refrescar a memória dela só. O que você faz pro Lorenzo, para você não passar essa imagem de separação pro Lorenzo? Pra ele não sofrer, nunca sofrer com essa separação. Para ele não repetir a mesma história, enfim. Então, e eu sempre criei o Lorenzo
na verdade. Uhum. Nunca menti para ele. As pessoas falavam assim, nossa, mas... Eu falei, sim. Então, eu sempre lidei com a verdade com o Lourenço. Não gosto de mentira. Então, eu sempre mostrei, filho, papai e a mamãe não deu certo, a gente se separou, mas você tem um pai, né? Um pai que é presente, não é presente diariamente, mas é um... Passa as férias, conversa com ele. Quando a gente tem uma dificuldade, eu mando uma mensagem para ele, olha, conversa com o Lourenço. Então, assim, eu falo, filho, não é porque não deu certo com a mamãe e com o papai, não vai dar certo no seu relacionamento. Uhum. Então, eu sempre jogo isso, né? E eu digo para ele, eu falo assim, e a gente precisa ter princípios, né? O vovô e a vovó não deu certo, né? Mas o seu avô e a sua avó do outro lado deram certo, né? E a gente precisa... Eu acredito que a gente tem que mostrar bons exemplos, né? Uhum. E eu sempre digo para ele que ele tem que fazer o correto. Mas eu penso assim, que você viver num relacionamento também que você está definhando, não sei até que ponto isso é bom. Sim. Para os Né? filhos, né? Sim. Ficar se machucando, Existem né? muitos Mágoa. existem muitos casais que ficam falando, eu tô lá por causa do filho. O filho uma hora vai embora. Mas talvez achando também que aquilo é Tá bom fazendo bem pro pro filho, mas na verdade não, porque a criança, ela é sensitiva a tudo. Ela capta muitas coisas ao seu redor. É incrível. Ó, meus filhos, por exemplo, têm 5 anos. Esses dias eu estava conversando com meu marido, na verdade é que eu falo alto, tá? Eu tenho um grande problema, até ela brinca aqui comigo. Nós falamos, né? Até isso a gente casa, gente. Eu vou fazer um vídeo aqui, uma gravação mesmo, que eu não precisa nem colocar lapela nela, porque ela já fala claramente. Então, eu tenho esse negócio em mim de criação, tá, gente? Eu fui criada com meus pais gritando, minha mãe falava muito alto, então acho que acabou ficando, eu sei que é uma coisa que eu tenho que trabalhar, eu tô até me policiando, mas em casa eu falo muito alto. Esses dias eu estava conversando com meu marido, só que eu falo alto e veio o Christian, mãe, por que vocês estão brigando? Aí gente, aquilo doeu na minha alma. Eu falei, eu passei essa impressão pro meu filho que eu tô brigando, mas eu tô conversando. Eu falei, não, filho, eu não tô brigando, papai, eu tô conversando, é que eu falo mais alto. Ah, não, porque vocês, às vezes eu vejo que vocês estão brigando, porque eu falo alto. Eu falei, aí aquilo foi um gatilho pra mim. Falar, pô, agora eu tenho que falar mais baixo. Agora eu vou falar baixinho. Mas como você consegue? Eu vou tentar. A gente consegue porque depois que os meninos chegarem lá, depois dos 10, 11 anos, eles vão virar pra você igual o Lourenço e falar assim, nossa, tá bravinha. O Lourenço fala isso pra você. Tá bravinha. Aí você tem que gritar, menino, não é assim. Aí eu falo assim, quieto. Aí você... E a gente aprende com os filhos, né? É verdade. Como a gente aprende. Então, a gente aprende bastante. E louco, né? Você vê a história que você contou agora, né? A imagem que a gente passa para os nossos filhos, né? Você estava conversando com seu marido e ele achou que a gente estava... Porque eu falo um pouquinho mais alto, aí ele fala, não, vocês estão brigando. Eu, não, filha, que a mamãe fala alto. Ele, você não conhece sua mãe, Cristian, que ela grita? Mas isso é legal, assim, eu já pegando um pouquinho da tua história aqui, Dri, pelo seguinte, porque ainda bem que ele perguntou e ainda bem que você explicou. Exatamente. Porque se ele não pergunta, lá na frente, daqui a alguns anos, a imagem achou que era dele. Pô, minha mãe só brigava. É verdade. Minha mãe só brigava, mas não tava brigando, tava conversando. É verdade. Né? E fica um gatilho pra quem tá assistindo a gente. Isso também. É verdade, tá vendo? Meu filho, ele já é de falar, ele pergunta. Meus filhos são muito curiosos, tudo que nem no show da Luna. Eu quero saber, ele quer saber. Mas tem crianças que já têm outra personalidade. Eles se fecham, ficam escutando e vão gravar na mente dele aquilo. Meus pais só brigavam quando eu era pequeno. E às vezes não, às vezes tá falando alto. Exatamente. Eu também vim de uma família que fala muito alto. Lá em casa, quando junta tudo, parece um mercadão de peixe. Verdade. Gente, animado. O meu irmão trabalha numa avenida movimentada. As pessoas falam assim, o Bruno tá na avenida, você só escuta a voz dele. Então, nós somos assim, né? Então, família animada. Um povo que fala um pouco altinho. Vanessa, eu anotei aqui, ó, você, Cambuí, São Paulo, Curitiba, Cambuí. Sorocaba. Onde você está hoje? É isso que eu ia perguntar. Onde você está hoje? Sorocaba. Deixa eu anotar aqui também. Eu acho que eu vou deixar de abrir um supermercado e vamos abrir uma agência de viagem. Nossa, eu estava pensando sinceramente, porque, olha, eu posso dizer, até vocês acompanharam alguns podcasts antigos, né? Dizendo que eu sou a campeã em mudança, né? Que eu adoro mudanças. Minha filha mesmo disse que ela nunca parava na escola, né? Então, conta pra gente, há quanto tempo você está aqui em Sorocaba? E o que você veio fazer aqui, primeiramente? Eu estou há mais que uma semana. Uma semana Terça agora fez uma semana.
Já vai voltar em Sorocaba, já tem filho matriculado em escola, já tem casa. Ah, já tô andando até sem Waze. Ah, é? Olha, que consigo ir. bênção. O caminho da escola, sim. O caminho já ficou gravado da escola. Mas aí, respondendo a pergunta da Adriana, o que você veio fazer em Sorocaba? Ó, agora sim vamos entrar aqui, hein? Ah, agora sim. O que aconteceu? Lembra lá atrás que eu e a Adri já tínhamos trabalhado juntas? Aham. Então, aí o que aconteceu? Nós tivemos um projeto que é o Madri, muita gente lá conhece, todo mundo conhece. Que se não Isso conhece, lá onde? Em Em Cambuí. Em Cambuí. Cambuí. Se não conhece como Madri, conhece como o prédio do boliche, É. né? Vocês tinham um negócio lá nesse Sim, prédio do boliche sim, em Madrid. Nós Tá. trabalhamos com pessoa e nós trabalhamos com um projeto que não era um buffet com boliche, mas o intuito daquele prédio era trazer alegria. Uhum. Então, a gente fazia festas lá, a gente queria o pessoal se divertindo, a gente fazia a Semana da Criança, lembra? Que, nossa, eu até me Ficava com as fantasiada. crianças a semana inteira. Ficava com as crianças a semana inteira, os pais adoravam. Show de humor. A Show gente de trouxe humor. muita coisa pra cidade. Fizemos o Rebelde Cover lá. Rebelde cover. Então, Ah, que assim, legal. baile de máscara, foi uma delícia. Então, assim, foi um tempo curto ali, mas um tempo muito gostoso. E aí, a Adri teve que mudou para São Paulo, e a gente não conseguiu continuar com aquele projeto ali, Uhum. né? Mas por quê? Porque o intuito era crescer, ter um projeto ainda maior, para trazer essa interação maior com as pessoas, né? E aí a gente não sabia exatamente, né, Adri? O que Qual o seria, caminho que é. seria, mas nós sabíamos que ia ser alguma coisa. E às vezes, hoje a gente entende tudo isso, né? Que a gente nunca se desligou. E eu lembro que ela sempre brincava, ela mandava mensagem para mim: consegue o telefone de fulano para mim? E eu já estava trabalhando, saí de lá, fui trabalhar numa clínica médica. Ela: consegue o telefone de fulano para mim? Consegue o telefone de cicrano? Aí eu consegui. Ela: nossa, minha eterna assistente. Eu falei assim: vou começar a sempre. cobrar, viu? Falei pra ela. E assim, a gente eu participei do casamento dela, eu participei dos filhos, do nascimento dos filhos, Uhum. dos aniversários, a gente sempre juntas, né? E aí apareceu o projeto do Instituto Glense. Uau. O que é o Instituto Glense? O Instituto Glense nada mais que é a continuidade do Madri, um projeto muito maior, Uhum. que é um projeto para ajudar mulheres, né? Mulheres assim que têm história como a dela, a história como a minha, e história como qualquer outra mulher. Sim, várias histórias. Sim. E aí ela me fez a proposta de vir embora para cá para tocar esse projeto ao lado dela, porque é um projeto sólido. E um projeto sólido precisa de pessoas que você já conhece o trabalho, pessoas que você confiam. Uhum. E quando eu comentei para algumas pessoas, Dri, lá, eu vou embora para trabalhar com a Adriana. As pessoas que me conhecem a Adriana, diziam assim: mas a Adriana não ia largar você. Era óbvio, né? Era óbvio que vocês iam voltar a trabalhar juntas. Legal. Então, e aí nasceu esse projeto aí, né, no coração da Adriana, e ela quis trazer pessoas para perto dela. Uhum. E uma das pessoas sou eu. Quando foi que fechou lá o Madrid? Ou vocês pararam as atividades lá? Que ano que foi? 2017, foi o ano que eu casei. Aí parou É. o Madrid. Até Aí, em eu mudei para São Paulo. 2024, nesse período vocês continuaram com contato Sim. e o algo maior veio. Veio. Van, eu vou até falar um pouquinho sobre isso, porque Uhum. quando eu montei, vocês já sabem a história da Glense, a história do Instituto, por que eu montei, nananá. Só que ela falou de compor pessoas. Quando eu decidi abrir o Instituto, eu com certeza não vou poder estar presente direto, né? Porque a gente tem outros projetos também tocando, até dos workshops sociais que nós estamos produzindo, demanda um tempo incrível. Então, eu sempre pensei, para estar lá, teria que ser uma pessoa muito ligada a mim, aos meus propósitos, à minha essência. Por isso, a Vanessa, que ela sempre foi uma grande irmã, e ela sempre teve os mesmos propósitos, o mesmo coração, a mesma visão. Então, por isso que hoje ela foi convidada a vir ser diretora do Instituto, ela que vai estar tocando o Instituto. A minha presença será para palestras, assim como você, nós vamos estar indo lá palestrar, mas toda a administração, o acolhimento, primeiramente, será feito pela diretora do Instituto, que será a Vanessa. A Uau. parte chata vai ficar comigo também, tá? Uau, que legal. O general aqui é a parte... O comando passo para ela. Eu vou estar lá no Instituto direto lá, pô. Então, Mas quando eu a gente... não sou tão ruim assim, não. Nos outros podcasts aqui, né, eu sempre estava falando, né, do Instituto, aqui no centro de Sorocaba, perto da rodoviária ali. Então, hoje você já sabe quem é
a pessoa que vai tocar. Então, você, mulher aqui de Sorocaba, a partir do dia 21 do 5. A partir do dia 21 do 5, vá até o Instituto, que vai ter muitas atividades lá para você. Lá você vai ter um ambiente onde você vai poder contar a sua história sem a pessoa do outro lado ficar, será? Mas não, sem julgamento nenhum. Né? Então ali você vai ter um acolhimento que vai passar aqui pela mão da Vanessa e dos profissionais lá do Instituto também. Então estão todas convidadas, né? O endereço é Rua Coronel Cavalheiros, 242. ali no Centro. centro. Rua Coronel Cavalheiros 242, no centro de Sorocaba. Só retificando, Van, essa semana a gente vai estar abordando muito essa comunicação nas redes sociais do Instituto, da Glense também, até no meu pessoal. Então, a gente vai estar colocando lá certinho as atividades, vamos estar colocando um pouquinho do que vai ter lá, tem alguns vídeos que a gente já gravou, né, que vai estar saindo essa semana. Então, acompanhem lá a gente nas redes sociais, no Instagram do Instituto Glense. Se você não segue a gente, começa a seguir a partir deste momento, vai ter muitas novidades lá. Você que me conhece, está assistindo, segue, viu? Por favor. Segue para nos Ela- ajudar. Uma ordem. Pessoal, só um adendo. Nesse tempo que eu fiquei em Cambuí, eu trabalhei com cerimonialista de casamento. Então, todas as minhas noivas aí, que foram minhas noivas, seguem Segue aí também. seguem para nos ajudar a divulgar esse Vanessa, serviço. aqui eu fiz uma brincadeira agora aqui, eu vou voltar nela. Ó. Cambuí, São Paulo, Curitiba, Cambuí, Sorocaba. Como Mudança. que é esse processo de mudança na sua cabeça? Você é muito aberta para isso? Você tem medo de mudanças? Não só de estado, de ambiente, né? Mudanças assim no modo geral. Como que você lida com isso? De ter que mudar um objetivo, talvez, que no meio do caminho, seja lá qualquer coisa assim. Olha, Vandi, eu digo que eu não sou igual a Adriana. Isso é certeza. Em que sentido? De mudança Tá. radical. É. Porque essa mulher ficou 1 ano querendo me trazer para cá. Bem mais. E eu assim, calma. Então assim, eu mudo. Mas quando eu ponho um negócio na cabeça, é papum. Verdade. Em 1 mês eu decidi vir embora. Só que assim, eu penso que mudança, porque não depende só de mim. Eu tenho um filho que depende de mim, então essas mudanças não cabem só a Tem mim. uma bagagem muito importante. Tenho, né? tenho que é muito Não adianta importante. você querer mudar algo, mas você tem que pensar nele também. Com né? certeza. O que vai ajudar ou atrapalhar meu filho? Quando eu fui falar com ele, ele falou, vamos embora para Sorocaba. A princípio, ele falou, não. Claro, estava enraizado na escola, com os amigos, É né? a zona de E conforto. depois nós conversamos, aí expliquei. Como eu digo, que eu sempre conto a verdade, né? Disse, olha, mudança é difícil, vai ter fase de adaptação, mas vai ser melhor, é uma cidade grande. Porque a gente sempre comentava, você vai ter que estudar, fazer uma faculdade, você vai ter que sair de Sorocaba. Desculpa, sair de Cambuí. Eu falei, agora Sorocaba? Não, Sorocaba é um lugar que você consegue fazer os seus estudos aqui, né? Então, aí ele começou a pensar que também era uma oportunidade. Então, tá aprendendo a matemática financeira na escola, ele faz os números, assim, projeção de vida, né? Legal. Então, assim, é difícil? É difícil. Tenho medo? Muito. Mas é um medo que não paralisa. Então, assim, eu mudo. Com a cara e a coragem. Então, vamos. Claro que a gente primeiro olha, pensa nas possibilidades. Eu não sou, assim, de impulso. E quem fez o convite também, nesse Sim, caso? Né, já conhecia, né? Então, assim, já era uma coisa certeira, né? Eu já tinha trabalhado com ela, já tinha uma segurança, já era um projeto sólido. E aí, tudo que eu passo na vida de mudança, assim, eu me preocupo com as pessoas que eu tenho, vamos dizer assim, que eu levo em consideração, que é a minha família. Então, quando eu fui embora de São Paulo para Curitiba, que eu fui, na época eu ainda estava casada, fomos a trabalho. E eu fui conversar com meu pai, pedi uma opinião pro meu pai, pra minha mãe, eles falaram assim, vai. Meu pai até lembro que falou assim, olha, vocês são jovens, vocês não têm filho, na época não tinha o Lourenço, vocês não têm filho, vocês têm que ir mesmo. E foi a melhor coisa que a gente fez. Legal. Entendeu? E aí, neste momento, quando eu pensei em vir pra cá, eu fui falar com meu pai novamente, falei com a minha mãe, com o meu irmão, e meu pai repetiu a mesma frase. Você é jovem, você tem que ir, e o Lourenço já não é tão pequeno mais que demande tanto cuidado da sua família. Não precisa levar ele pro futebol, não precisa nada. Sim. Ele consegue ficar sozinho em casa, Legal. se precisar, né? Então, assim, isso me ajudou muito, essa mudança. Então, assim, eu levo em consideração as pessoas, Claro. né? Familiares. Os meus familiares. Aham. Mas eu digo que é fácil? Não é fácil. A gente É vem com adaptação. medinho? Vem com medinho. Tem período de adaptação. Tem. tudo isso. Mas a gente vem com medo mesmo. Ô, Adriana, tem pessoas, né, talvez assistindo a gente, que tá naquele relacionamento abusivo, tóxico, né, tem medo de sair, né? Ou seja, o medo da mudança, né? Sim. Não sei o que vai ter lá na frente. Tem gente que tá no trabalho, tá infeliz,
né? Sim, Se eu tem sair do medo de trabalho, sair. o que eu vou fazer da minha vida, tal, oportunidades vai aparecer, né? Sim. E falando assim de mulheres, né? Aqui no Instituto, nós temos como ajudar pessoas que têm medos absurdos, medos de mudança, medo de tudo. A gente vai poder ajudar esse tipo de mulher aqui? Então, Van, vou responder essa pergunta da seguinte forma. Eu morro de medo de tudo. Aí o pessoal, caramba, você, Adriana, E imagina. olha o que fazem, o que Né, em faz, cima do palco, montou a Glenn, você está criando isso tudo. Eu morro de medo de tudo, mas o medo nunca me travou, como diz ela, nunca me limitou. Ele, sim, existe, mas é passando por cima dele, é tendo essa força interior capaz de falar, eu estou com medo, mas eu vou. Mas assim, né, eu vou me atirar de um lugar que eu vou ficar Sim. na pior. Uhum. Eu vou com consciência, é analisar o que é bom para você e o que é ruim. A verdade, a análise está aí. Né? Porque a gente tem medo de se jogar da ponte. Óbvio, você tem que ter medo de se jogar da ponte, né? Então é algo ruim para você. Ah, mas eu tenho medo de mudar de vida com uma proposta maravilhosa de trabalho. Aí você está errado. Aí é uma coisa boa para você que você está com medo. Então é saber diferenciar os tipos de medo, tá, gente? Primeiramente. É isso que a gente vai estar ajudando no Instituto. Para ela poder ter esse olhar, essa avaliação. Esse é o primeiro ponto. Ela falou muito da questão do apoio familiar. Quando você tem um apoio familiar, é maravilhoso. Que no caso dela, a família toda apoia. Mas existem situações, eu vou te falar que a maioria, né, a gente sabe bem, né, que a gente pega muitos casos, que não tem o apoio da família para nada. Exato. Tá? E não é porque a família é ruim, ou a família não gosta da pessoa, não quer apoiar, é porque a família tem medo. Né? Aquele medo que trava, né? Então, tem medo do filho mudar de cidade, tem medo do filho se aventurar, tem medo do filho fazer um intercâmbio. Então, tem famílias que têm até condição e não mandam o filho para outro país porque tem medo. Ah, não, vai pegar um voo sozinho. Que não foi o seu caso, né? Não, eu já fui. Tanto que eu te falei no episódio, né, que as mulheres chorando, agarrando a criança, não queria deixar o menino ir. E eram os marmanjos, gente, 17. Aí eu olhava assim, desesperada, gritando, e choravam no saguão do aeroporto. Eu falei, meu Deus, vai pra Ucrânia. Meu Deus. Pra guerra, pô. Aí eu falava assim, eu lá, totalmente serena, não sabendo o que estava acontecendo, mas por quê? Não, é verdade, eu totalmente, meu Deus, o que está acontecendo? Mas por quê? Porque, para mim, aquilo é uma situação que não dá nem para imaginar, né? Então, você imagina uma mãe travando o filho, por exemplo, dessa experiência que a Natália contou aqui, que ela teve de 1 ano fora. Na verdade, não está dando apoio Na criança, ela tá atrapalhando. você imagina como vai essa criança no voo? Ali, a última cena que ela teve foi da mãe desesperada no aeroporto. Ela fala, ai, gente, será que eu tô certo aí? Ai, então já vai começar a gerar essa insegurança no filho, no próprio voo. Então não faça isso. Chega lá, a pessoa não consegue estudar, não consegue desenvolver nada. Só um adendo. Quando você disse, de eu ser sincera com o Lorenzo, o meu maior medo era ser assim. Ser muito protetora por ser sozinha, porque eu posso estar errada, mas eu acho que num relacionamento de pai e mãe, a mãe é mais protetora e o pai é mais vai. E ele, por estar longe, eu era muito protetora. Não faz. Ai, coitadinho. Ai, faz não sei o quê. E eu falo, não, eu preciso deixar o menino fazer. Às vezes ele fica assim, ai, não consegue? Lógico que você consegue. Na vida é bom que ele Nós erramos até morrer, né? Isso é interessante, ela falava que eu vejo assim, a gente vai ter futuramente isso no Instituto, tá? Palestras sobre ser mãe, sobre excesso de proteção, tá? Que eu falo assim, a proteção não está em proibir o seu filho das coisas. A proteção está em orientá-lo. Né? O mundo existe aí fora. Segura essa lapada aí. Sério, a violência, o caos existe aí fora. Existem coisas boas, mas também existem coisas ruins. Então, qual que é a segurança que você tem em relação ao seu filho? É como você o cria. É os princípios, é a moral, é o que ele vai levar para a humanidade. Não você colocar ele numa redoma e fechar ele e fingir que o mundo não existe lá fora. Porque quando ele sair, amigo, aí é o problema. Até porque a gente não vai estar todo momento com eternamente. ele. Numa escola. Então, ele precisa saber. E eu pergunto muitas das vezes assim, e aí? Se acontecer isso, como que você faz? Aí ele responde, fala assim, opa, acho que eu tô no caminho certo. Eu tenho uma história com meu filho, com o Bernardo, foi semana passada. Ele falou assim pra mim, sabe, pai, lá na escola, na minha sala, tem um menino, ele falou o nome do rapaz lá, direto ele joga lixo no chão. Uma vez eu falei, Pedro, não pode jogar lixo no chão, isso é feio. Aí ele virou as costas, pai, no outro dia ele foi e jogou o lixo no chão. Aí eu falei pra ele, aí, você falou com ele de novo? Eu falei, não, fui lá, peguei e joguei no lixo. Né? Bacana. Sim, é uma coisa que ele aprende de casa, que a gente passa, ou seja, está dando certo. Eu poderia muito bem falar para ele, joga no chão também. O que o Bernardo está fazendo? Ou não pega, né? Jogando no chão. Ou não pega. Mas ele teve a iniciativa, ou seja, a educação deles depende muito da gente. Sim. Né? O caso da mãe desesperada no aeroporto, lá, realmente que você falou, né? A imagem do menino, da menina indo pro intercâmbio,
Meu Deus. Exatamente. O que eu vou fazer Como lá que ele vai fora? chegar no outro país e falar, nossa, eu deixei minha mãe naquele estado, Não passou segurança. né? Não passou, agora eu tô com medo. Ele já vai chegar com medo no local. Não vai Eu estudar, não vai penso fazer assim, nada. nós, mãe, a gente sofre. Deixa eu chorar debaixo do chuveiro. Eu faço isso, A gente. gente chora debaixo do chuveiro, mas não Exato. passa essa insegurança, né? Fala, você vai conseguir. Uhum. Porque eu acho assim, não sei, eu, até hoje, eu olho assim, eu falo alguma coisa pra minha mãe, eu quero muita aprovação dela. Minha mãe me ajudou na mudança total, foi embora agora, né? Antes de eu ficar uma semana aqui, né? No último sábado. E me ajudou toda na mudança, foi embora chorando, né? De falou assim, eu vou deixar a minha Bonitinho. parceira toda aqui. Mas aí ela virou pra mim e disse assim, mas eu estou vendo que você está feliz. Isso que importa. Isso é ser mãe. Entendeu? Que bom que você tá feliz. Ela veio comigo escolher Sim, o apartamento. ajudou. Quando ela entrou no apartamento, ela falou assim, nossa, esse apartamento é gostoso, é um apartamento à tua cara, eu acho que você vai ficar bem aqui. Uhum. Então, ela me viu feliz, né? E aí, isso é importante. Eu acho que isso é uma mãe que luta pelos seus filhos. Não aquela mãe que prende. Uhum. Legal. Não, filhinho, deixa que eu faço. Por medo do outro fazer. É legal. Vou falar uma Legal. coisa bem forte aqui, vá agora. A mãe, ela não prende pelo seu filho. Ela prende por ela mesma. Sim. A segurança é dela. Os traumas é dela, o medo é dela, a insegurança é dela, a culpa é dela, então ela prende por ela, não é pelo filho. Uhum. Então, faz uma análise, uma reflexão e pense no que você está errando com o seu filho, que no fundo, espelho da alma, veja lá no fundo, você sabe o que você está errando e não por ele, mas por você. Exatamente isso. E só voltando um pouquinho aqui, né? Você falou lá do Madrid lá e você falou com um brilho no olhar maravilhoso, né? Das festas que vocês faziam e se fantasiava disso e daquilo, reunia a cidade. E Adriana, você é festeira? Você gosta de festa mesmo? Como é que é esse negócio aí? Não, eu sou Imagina. tranquila. Vamos saber da Adriana aqui um pouco. O né? Adriano, um café da manhã vira festa. Vamos pra fazer ela. nós agora uma pergunta aqui pra ela. Aqui, né? Vamos. Como Gente, que é o ser podcast festeira? é Vanessa Araújo. A Adriana Ei, Adriana, Mazarão já como foi. que é a sua vida festeira? Você gosta de uma festa? Olha- Por que você gosta de festa? Os que me conhecem, meus amigos, sabem, eu amo festa. Na verdade, eu sou decoradora também de festa, né? A Vanessa Aí, também, mais minha uma. assistente de decoração. Eu montei o buffet por isso, que eu adoro festa, adoro decorar casamento, participar de tudo isso, dessa alegria. Debutante, né? Que a gente fazia muito debutante. Então, eu gosto. Criança, festa de criança, é o que eu mais amava fazer, né? Decoração de criança. E então, eu até, quando a Natália falou no podcast anterior, minha filha, que minha mãe queria fazer design de interiores, queria fazer decoração por conta desse dom que eu tenho, né, de decorar, adoro. Lá em casa até um jantarzinho vira uma mega decoração de Natal, sabe? Legal. Então, mas desde criança era assim, viu, Van? Minha mãe era muito simples, a minha família era muito humilde, minha mãe ia fazer o Natal, e eu lembro que eu ia catando nas gavetas os paninhos de crochê que a minha mãe tinha. Ela fazia um monte de paninho de crochê. Eu catava os paninhos e começava a decorar a ceia pro Natal. Colocava o garfinho bonitinho. Eu nem sabia, gente. Eu acho que eu via em novela. Como colocava a faca. A minha mãe chegava assim... Mas o que é isso, filha? Na mesa? É só um Natal? Eu falei, não, mãe, mas eu gosto. Aí colocava os copinhos. Aí todo mundo chegava, nossa, Adriana, o que você fez? Pra que tudo isso? A gente só vai comer. Mas eu gostava daquela coisa bonita, sabe? Nos meus olhos. Então, eu sempre acho que eu cresci com esse negócio de festa. Mas tem outra simbologia maior. Uma vez um amigo me perguntou, nossa, você gosta tanto de festa, por quê? Eu falava, olha, porque na festa, naquele momento, exato momento que a festa está acontecendo, que você vê todo mundo conversando, curtindo, dançando, bebendo, e aí você vê a alegria das pessoas, a energia, e ninguém está lá preocupado com a conta que vai pagar, com os problemas que está dentro de casa, a pessoa só curte aquele momento. É uma forma daquele momento ela desligar do mundo lá fora e curtir os amigos, que é o certo que a gente deveria fazer na vida. A gente deveria, quando estiver reunido com os familiares, quando entrar dentro de casa, quando estiver com os amigos, a gente esquecer os problemas e curtir mais a nossa família e nossos amigos. Então, fica a dica, né? Eu acho que é isso que me Legal. identificou um pouco com ela, porque eu também adoro festa. É festeira também? Adoro festa. Acho que é por isso que eu fui trabalhar com cerimonialista de casamento. Eu trabalhava de segunda a sexta numa clínica médica, onde eu tratava pessoas doentes, coisas. E aí, no final de semana, festa, com casamento, onde todo mundo tá gostoso. E eu Onde você se brincava. sentia leve, feliz, tranquilo? Onde eu brincava e falava assim, gente, segunda a sexta paga minhas contas, aqui paga meus luxos. Isso é legal. Ó, gente, já deixando a dica que vai ter muita festa no Instituto, viu? Aí, mulherada, muita Opa. festa no Instituto. Eu vou estar sempre lá. Né? Eu não vou sair, Legal. não vou sair do instituto aqui. Ô, Vanessa, bom, agora que você está aqui em Sorocaba,
morando em Sorocaba, já tá com tudo pronto aqui, né? Casa, pronto. trabalho, escola do filho. Tem os últimos detalhes, né? Sim. Sendo providenciados aí. Conta aqui para nós aqui quais são os seus planos para o futuro, né? Mas não é só no trabalho, não. Eu quero saber de tudo aqui. Quero fofocar mesmo. Nossa! Quero saber de tudo Relacionamento, ó. aqui. Isso, relacionamento. Caso tem um pretendente ali. Ele não assistindo, queria ó. falar, gente, eu vou tocar. Ele quer saber de relacionamento. Se ele está namorando, se ele está solteira, se está à procura, tá tranquila. Tá que tem ali um galã assistindo e fala, olha, ela tá... Ah. Vai que, né? Não Candidatos a aqui gente no não seja Instagram dela. cupido aí desse, né? Nossa, vai bombar, né? Com seu filho também. Quais são as suas projeções pro futuro aí? Tá, a minha projeção de futuro em Sorocaba, eu penso em ficar aqui. Gostei, adorei a cidade, né? Adoro esse céu limpo, esse céu claro. Acho que isso dá uma serotonina maravilhosa, né? Então, eu penso em ficar aqui, né? Enraizar aqui, firmar a residência aqui. Eu acho que a única coisa ruim de Sorocaba, gente, é o calor. É verdade. Senhor Ô, Jesus! cidade quente. É Então, verdade. assim, a gente que vive quase na pré-menopausa. Falta calor. praia, gente. É o Rio do Aqui é gostoso 40 que, ó, graus. Um ar-condicionado, beleza. Aí a pessoa também tem sinusite, Ah, também pronto. piora, né? Pronto. Então, assim, essa é a minha projeção. Projeção de relacionamento. Ah. Não pretendo entrar no Tinder, gente. Não, tá? Furada o Mas o Tinder Tinder? é bom, é ruim? Não sei. Meu, é uma furada. É mesmo? Não é mais ou menos. Ó, depois eu tenho a solução pro caso dela, conto no final. Conheço um verdade. casal que tá casado, não vou expor aqui o nome, mas que se conheceu no Tinder. E aí eu fui baixar o Tinder, achando naquele Já relacionamento tinha uma de tinha sucesso. uma referência. Claro. Conheci pessoas que hoje ainda são meus amigos no Tinder. Viraram amigos, Uhum. mas quase caí numa furada. É mesmo? Sim. Caiu no golpe do amor. Quase. Golpe. Desesperada, a pessoa quer arrumar um relacionamento, E entendeu? vai... Porque, É o maior gente, erro. eu sou uma pessoa apaixonada. Eu me entrego, adoro isso. Emocionada. Sou. Mas também diz minhas amigas que tem um coração de gelo, né? É mesmo? Mas na hora que sempre. derrete. Na hora que derrete, já era. Vira com aguaceira que tá tudo... É. Aí, pretendentes, vem com um buquê de flores e chocolates, hein? Olha, legal você ter falado isso, Vanessa, porque até para as mulheres aí que estão escutando, apesar de todos os problemas que você teve no percurso, no seu caminho, com o relacionamento, o casamento que acabou, você casou muito nova também, mas eu garanto que você tirou muitas experiências daí, né, de ter casado nova, de ter vivido um casamento, um relacionamento que não é fácil, né, eu falo isso porque eu sou casada, tenho um relacionamento de 15 anos, então não é fácil, cada dia é uma situação diferente, uma luta diferente, então, legal você ver que você não se bloqueou para um novo relacionamento, né? Não. Até brinco, falo com as minhas amigas casadas, eu quero me separar. Eu digo assim, pensa bem. O seu relacionamento está com dificuldade? O seu relacionamento está difícil? Só que uma mulher separada também é muito difícil. Sim. Né? Uma separação também, principalmente quando se tem filhos, né? E eu sempre dizia assim, não é porque eu estou separada, é porque eu não acredito no casamento. Acredito. Então, eu acho que isso, com o tempo, com a maturidade, faz com que a gente veja as coisas de uma forma diferente. Hoje eu vejo um relacionamento diferente. Hoje eu vejo que a Vanessa, lá com os 19 anos, se pensasse hoje, não tinha terminado. Não tinha ido um relacionamento água e baixo. 50% foi minha culpa, né? Tive outros relacionamentos depois que errei muito também, né? Então, hoje eu vejo isso. Então, hoje eu quero começar do zero. Eu quero ser uma nova pessoa, né? Não tô à caça de ninguém, né? Mas não estou fechada. Não estou fechada. Mas precisa ser uma pessoa que venha complementar, que não é nem acrescentar os mesmos valores, né? Que eu sou uma pessoa cristã, tenho os valores cristãos, né? Que tem meu filho nesse meio, né? Você tem que aceitar. Sim. Então, assim, graças a Deus, os relacionamentos que eu tive aceitaram muito bem o Lourenço. Foi por isso que eu tive esses relacionamentos, né? Mas, assim, eu acho que as coisas precisam dar certo na hora certa, né? E como eu estou aqui em Sorocaba na hora certa, eu acho que tudo tem. Mas você, mulher, que está decepcionada com o relacionamento, não fique decepcionada. Não se feche. Se você tem essa vontade de ter um relacionamento, se abra.
Faça uma listinha do homem perfeito que você queira, entendeu? E vá buscar isso. Se permita isso. Aí aparece o seu príncipe encantado na tua frente e você fala assim, ai, eu não quero, estou fechada. E eu fiquei muito tempo assim. Fiquei muito, não quero mais nada. Eu passei um sufoco com essa menina aqui. Então, assim, ela pensava assim. Né? Os amigos próximos, não vai apresentar fulano de ninguém, não quero. Ela era assim mesmo. Falei, então, eu tenho um amigo, não quero saber de amigo, tá bom. O cara era até gente boa, mas falei, então não deu. Pra lá, que ela não quer, não. Mas legal mesmo. Bom, eu falei que eu ia falar mais pro final da solução para ela e para você, mulher que está à procura, está sozinha e não quer se meter em furada de Tinder, não quer se meter em furada de amiga apresentando. A Glency, o Instituto Glency vai trazer uma novidade para você. A gente está desenvolvendo uma coisa bem bacana, né, Van? Sim. Onde você vai poder encontrar o seu verdadeiro amor. De uma forma... É a nossa hora! Hora, só deixa. Mas encontrar de uma forma madura, consciente e responsável. Sim. Vem com a gente que você... a gente vai falar sobre isso. Só tem um problema, né, Van? O quê? Qual? Só tem um problema. 2025 a gente pode ter muitos casamentos. Como que a gente vai em todos? Vão convidar a gente para ser padrinho do monte de casamento e não vai dar certo. Vamos. Só todo mundo... Uma planilha de... você não pode casar dia 30, todo mundo escolher também o mesmo tom que usa um vestido para todo mundo. Ou a gente faz o casamento coletivo. Coletivo. Vira padrinho, todo mundo você logo. pode estar lá, hein? Aí você ficou na dúvida, né? Calma, a gente vai explicar mais para frente ainda. Não hoje. A gente vai explicar mais para frente o que é. Então eu quero lançar uma coisa aqui agora. Pronto. Nossa. O Mirko já... É um desafio. Mirko, anota ali o Mirko. Você que sempre nervoso. A gente fala Mirko, um dia a gente apresenta o Mirko aqui, tá? Mirko é o cara, gente. O cara. Eu já chamei ele de Mirto, de Mirko. Ela nunca acerta o nome dele. Mas um dia vocês vão conhecer o Mirko. Vocês estão curiosos pra saber quem é o Mirko? Sempre fala Coloca a enquete aí. Quem é o Mirko? Vamos fazer. Eu quero conhecer o Mirko. Como você acha que é o Mirko? Vamos fazer isso. Escreva aqui. Como é que você acha que é o Mirko? Se ele é legal, se ele é loiro, se ele é moreno, se ele é alto, se ele é baixo, se ele é bacana, se ele é chato. Escreva aqui. Comenta aqui. Então, eu vou lançar o seguinte. Pronto. Se tiver relacionamento e sair casamento, pelo projeto da Glency, eu ajudo no cerimonial gratuitamente. Uau! Palmas para a Vanessa. Já temos a cerimonialista. Cambuí conhece o meu trabalho incrível. O meu trabalho de cerimonialista. Fiz muito casamentos lá. E posso dizer que sei fazer esse trabalho. Então, tá aí. Sensacional. Se você casar por ali, eu vou ajudá-la nesse Sensacional, hein? E detalhe, ela vai estar de noiva também, hein? Ai, meu Deus. Uma cerimonialista de noiva. Desculpa, eu entendi isso agora, mas ela vai estar de noiva. Gente, quando eu digo aqui que a mulher é 1000 anos demorou, à frente do homem, pois né? Eu recentemente, mês passado, eu fui madrinha e cerimonialista de um amigo muito querido. Carlos. Conheço o Carlos, hein? Porque ele é do meio também de... Fotógrafo, Carlos. Filmagem, tudo, lá em Cambuí. E ele casou com a Ivonete. Ivonete, um beijo. Que também é de buffet. Então, tinha todo mundo. No meio. Aí ele falou assim, você vai ser minha madrinha. Falei, mas você não quer cerimonialista? E também cerimonialista. Falei, como isso? Ele... Se vira. Se vira que dá. Gente, imagina a cena. Ela no altar, aí ela vai lá, peraí, caiu o prato, correu. Não, foi bem assim mesmo. Eu no altar, as duas filhas dele na frente, assim. Eu ficava assim, não, faz isso, faz aquilo. Isso aqui, a madrinha, gente. Aí a filha falou assim, você não para. Então, bom, Vanessa Araújo se comprometeu a ser cerimonialista. Isso. No próximo ano, nós podemos fazer a cerimônia de casamento depois do... Isso. Né? E eu e a Adriana, a gente se compromete a ser convidado. Pode convidar. Faça a cerimônia, faça a cerimônia. Vocês vão me ajudar na... Eu preciso de equipe. Pronto, lá, já deu vocês vão ter... A Adriana tá acostumada com isso e você vai... Eu dou um jeito lá, meu. A gente ajuda. Carregar uma caixa lá, fazer alguma coisa de garçom. Você faz a cerimônia, toca total. Mesmo. Né? Pessoal, é o seguinte, estamos chegando aqui no final do nosso podcast mais um. Falei para você no começo que era uma história maravilhosa, uma mulher incrível também. Antes aqui das considerações finais, antes da Adriana fazer aqui uma homenagem para Vanessa, eu quero deixar um convite para você, tá? No dia 30/6, marca aí na sua agenda, 30/6, nós teremos um mega evento, o maior evento para mulheres de Sorocaba e região, tá? Vai ser aqui no Hotel Golden Park. Peraí, é Golden Park mesmo nome? Golden. Tá. Acho que tá aqui. É isso mesmo, né? É Hotel Golden Park. Volta do começo. Começa de novo? Melhor, né? Tá bom.
Pessoal, é o seguinte, ó, estamos chegando aqui no final do nosso podcast. Eu falei para você que a convidada de hoje era maravilhosa, com uma história espetacular, e foi, né? A gente tinha assunto aqui para ir até às 6 da manhã, mas eu tenho compromisso, ela tem, ele tem. O Mirko, que você não conhece, também tem compromisso, e a gente vai ter que finalizar daqui a pouco. Mas antes eu quero deixar um recadinho aqui para vocês. Mulheres, anota aí na sua agenda, no dia 30/6, eu vou repetir, hein, dia 30/6, o maior evento para mulheres de Sorocaba e região. Vai ser aqui no Hotel Golden Park, tá bom? O dia inteiro de um evento transformador na sua vida. Aí alguém se pergunta assim, né, Vanessa? Pô, como é que eu faço para ir nesse evento então, já que vai ser tão maravilhoso assim? Muito simples. Aqui na descrição do vídeo, o Mirko, que você ainda não conhece, ele vai deixar todas as informações aqui. É só você se associar aqui ao Instituto, que automaticamente você será convidada, vai receber uma ligação nossa, um e-mail, um WhatsApp, alguma coisa, para você estar lá no dia 30/6. Eu te garanto, será transformador. Não é mesmo, Adriana? Com certeza, a galera para vir. Vamos lá, é o primeiro módulo, tá, do Metamorfose. Quem esteve com a gente agora no Hotel Wynn, que participou do Metamorfose Experience, teve um momento ali de experiência em relação ao Metamorfose, tá? Mas você que não pôde estar presente, venha para essa trilogia, na verdade é uma trilogia do Metamorfose, que começa dia 30/6, segundo módulo 4/8 e o final 8/9. É importantíssimo participar dos 3 eventos, Van. Sim. São 3 eventos e com um único denominador final, que é a sua transformação por completo. Então, ó, se inscreva aqui, peça mais informações, vai estar aqui o link para vocês acessarem, nas redes do Instituto também, tá bom? Então, a gente espera vocês Exatamente. lá. A gente E o vai mais aguardar importante, qual o valor? gratuito. Extremamente gratuito para as Não tem como mulheres. perder, Não tem né? como Não. perder. Pessoal de Cambuí. Venha de ônibus, eu quero ver a caravana de Cambuí, Minas Gerais, aqui no hotel. Minhas amigas falam, eu quero participar. Essa é a oportunidade, gente. Caravana de São Paulo também. Caravana Antes de São da Paulo. homenagem aqui, Vanessa, deixa um recado aí para mim, para as mulheres participarem também lá do Instituto. Você vai estar lá, convida as meninas de Sorocaba para estar participando lá com a E gente região. também. E Sorocaba e região, verdade. Bom, nós estamos fazendo isso com muito carinho para todas vocês, tá? Não tenha medo. Venha da forma que você tiver. Tá espedaçada, tá se sentindo forte, tá precisando, entre. É só entrar. Se você não se sentir à vontade de se expor no começo, toma um café com a gente, entendeu? Começa a participar, mas venha, porque esse projeto está sendo feito especialmente para vocês. Bom, e como é de praxe aqui no final do nosso podcast, a Adriana, né? Nós entregamos aqui, através das mãos da Adriana, uma homenagem, né? Um gesto muito bonito que a Adriana faz para todas as convidadas. E você também vai ser uma beneficiada aqui maravilhosa com esse baita presentão. Que delícia! Eu vou abrir, gente, porque é de praxe. Eu vou deixar aqui, tá bom? Só a sacola já vale a pena, né? Olha o que tem dentro aí, ó. Eu vou deixar Não é aqui. só sacola, não, ó. Pessoal, como é de praxe, eu vou ler aqui o título que ela está ganhando, tá bom? Como se fosse um certificado. Olhar para o futuro é perdoar o seu passado e fazer as melhores escolhas no presente. Mulher Glense. A Glense Consultoria em Imagem da Mulher concede a Vanessa Araújo o título de Mulher Glense por honra e mérito pela grande conquista de não somente enxergar, mas ver o mundo que existe dentro de si mesma, redescobrindo sua essência, fortalecendo sua imagem, alcançando suas metas e assim conquistando a realização de se tornar uma grande mulher. Nossa! Uau! Muito obrigada! Sensacional. Esse vai ficar lá na parede, hein? Vai, eu já tenho o azulejo da Instituto. contribuição do Instituto. Vai ficar ele lá, né? Ficar o título no Instituto. Com muito carinho. É um projeto que a gente tem acreditado muito, né, Dri? E para você também, que quer isso, a gente está ali, esperando vocês. Venha para o Instituto Glense. Sim. Finalizando aqui, Ivan, eu queria só deixar um recadinho aqui, agradecer primeiramente a Deus, que me proporcionou toda a minha bagagem de vida, as minhas experiências, minha história, para mim chegar até aqui hoje, para criar tudo isso. Foi com muita ajuda dele. E segundo, agradecer
todo mundo que ele colocou no meu caminho para esse projeto existir. Porque se não fosse a minha equipe, gente, eu quero parabenizar, vocês conhecem apenas o Mirko da minha equipe, né? Que a gente fala muito. Só de falar. Mas tem outras pessoas, Vitória, Débora, Marcos Mazarão, meu esposo, também faz parte da equipe. Então, outras pessoas que compõem a equipe, se não fosse eles, a gente não conseguiria tocar esse projeto nessa grandiosidade que ele está iniciando, que vai se tornar, tá bom? Então, eu deixo aqui o recadinho para vocês. Venham, a gente está desenvolvendo tudo isso gratuitamente para vocês. Fomos atrás de outros recursos, patrocínios, para trazer tudo isso para você, mulher que precisa, de uma forma que você precise e que a gente possa te dar, ok? Então, É isso aí, meninas. Então fica aí o convite, tanto para o Instituto, quanto lá para o dia 30/6. Todas as informações que você precisar vai ter aqui na descrição do vídeo, tá bom? É só rolar aqui para baixo, vai estar tudo bem explicadinho, como você pode se inscrever e como que nós podemos te ajudar também, tá? Então, estamos chegando aqui ao final. Para você aí uma ótima semana, independente de quando você esteja vendo esse vídeo. Até o próximo também, com uma mulher extraordinária. toda Que vai semana. estar aqui também, né? Vanessa, obrigado Obrigada. pela sua presença. Eu sei que você teve que toda uma logística aí para deixar o filho aqui, sair do trabalho, vir correndo pra cá. A mãe moderna. A mãe moderna. Mas Então- vocês esperaram eu chegar um pouquinho atrasado? Deu tudo Esperamos. certo. A gente ficou aqui conversando. Hoje eu me senti estrela, então eu podia chegar um pouquinho A mais gente ficou tarde. aqui, eles ficaram me zoando. O Mirko me ligando, cadê você? E O meu Mirko, celular gente, aqui o com vida Mirko. própria. Logo você vai saber quem é o Mirko. Logo, logo, gente, vai ter a Parabéns, enquete quem é o parabéns Mirko. aí por expor assim uma parte da sua vida. Foi muito legal, né, Dri? Foi. Da minha parte aqui, tchau. Até o próximo. Tchau, gente. Até a próxima semana. Beijo. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.